Muitos de vocês devem saber que uma usina nuclear é extremamente perigosa. Se operada de maneira errada, pode gerar catástrofes que podem perdurar por milhares de anos, para não dizer uma eternidade. Alguns casos de acidentes desse tipo já foram registrados, como em 1979 ao explodir uma usina nuclear chamada Three Mile Island, na Pensilvânia, gerando uma enorme reação química sobre a região, com o registro da radiação espalhada na época. O Estado americano viveu um caos total para controlar a radiação para que não se espalhasse. Esse por anos foi considerado o maior acidente nuclear da história. Porém, poucos anos depois uma cidade ao norte da Ucrânia assumiria esse posto. E somente mais tarde o mundo seria informado do caso, Chernobyl. Devido às grandes brigas políticas daquela época, um lugar devastado por radiação e deserto, abandonado pela humanidade já há décadas. E chega a ser assustador visitas por lá. Mas o que de fato tem por trás de toda a história de Chernobyl? E aí pessoal, como estão vocês? Eu sou Cleber Ribeiro, narrador aqui do canal Conto Curioso. Pessoal, e hoje a pedido de um dos meus inscritos aqui do canal, eu vou falar de um assunto que viraliza bastante no YouTube e também na internet aí. Bom, e certamente você já deve ter ouvido por aí em algum lugar sobre a cidade de Chernobyl e também na cidade fantasma que existe por lá. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Chernobyl é considerado o maior acidente nuclear que a humanidade já tenha visto e deixou uma marca perdurada na história, e ainda vai durar mais alguns milhares de anos. Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, também clica no sininho de notificações para que você seja informado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também de preferência compartilha com os amigos para estar ajudando o canal aí, tá sempre trazendo vídeos dessa forma para você. Bom pessoal, mas o primeiro passo é a gente voltar um pouquinho na história para a gente poder entender como de fato ocorreu aquele desastre. Em 25 e 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e pegou fogo na região que atualmente fica no norte da Ucrânia, e bem próximo à capital Kiev. Pessoal, mas eu disse atualmente, porque naquela época, em 1986, os Estados Unidos e a antiga União Soviética viviam a famosa Guerra Fria, a qual viria a ser dividida mais tarde, transformando aquela região no qual hoje é conhecido como a Ucrânia. O desastre ocorreu próximo à cidade de Chernobyl, pois a usina ficava um pouco afastada da cidade principal. A antiga União Soviética havia investido intensamente em energia nuclear desde a Segunda Guerra Mundial. As obras de Chernobyl começaram em 1972 e a partir de 1977 a usina inaugurou seu primeiro reator. Em 1983, os cientistas soviéticos instalaram mais 3 reatores nucleares, RBMK, reatores canalizados de alta potência, na usina de energia, sendo que um deles mais tarde viria a gerar a catástrofe. Em 25 de abril de 1986, uma manutenção de rotina estava agendada para acontecer no quarto reator da central nuclear. Os engenheiros planejavam aproveitar a ocasião para testar se o reator ainda poderia ser resfriado, no caso se a usina ficasse sem energia e tivesse que se implantar uma medida de precaução. A ideia de simular um apagão para ver se os reatores reservas acionariam era arriscada, mas deveria o reator trabalhar com a capacidade de 25% com o sistema de segurança desligado. Mas o problema é que a potência do reator caiu a 1%, e quando eles resolveram aumentar a potência novamente a 25%, ela subiu mais que o esperado, e como o sistema de segurança estava desligado, não existia nada resfriando o núcleo do reator, chegando a uma temperatura de 2.000 graus Celsius, levando à explosão, arrancando o teto do reator de 1.000 toneladas. Mas existem 2 teorias acerca da usina para ter ocorrido o acidente. Uma primeira foi a falha na operação. Outra teoria diz que havia um erro de projeto nos reatores e isso mais cedo ou mais tarde poderia dar algum problema. Galera, hoje se sabe que as 2 teorias eram verdade e juntas foram o real motivo para ter ocorrido a explosão. Bombeiros foram chamados para apagar as inúmeras chamas na usina, mas acabaram entrando em contato com muita radiação e muitos morrendo poucos minutos depois. Helicópteros despejaram areia e outros materiais em uma tentativa de abafar o fogo e conter a contaminação para que não se espalhasse com o vento para outras cidades e até mesmo países. A cidade de Pripyat, pouco ao norte de Chernobyl, foi a mais afetada, mas por falta de eficiência os habitantes ficaram sabendo apenas 36 horas após a explosão, tendo assim muito tempo de contato com a radioatividade e apenas 1 hora após serem avisados para evacuar a cidade, deixando muitas de suas coisas para trás. Mais tarde, inúmeras seriam as vítimas por doenças que viriam afetar os sistemas biológicos de suas células. Pessoal, a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética não envolvia somente armamento e briga geopolítica,
mas também é uma corrida para ver quem tinha mais tecnologia naquela época. Então, a divulgação de acidente nuclear naquela época era considerada um risco político expressivo, sendo que naquele momento era inadmissível para a União Soviética divulgar ao mundo sobre aquela explosão. Mas naquela altura era tarde demais. A fusão nuclear do reator já tinha espalhado a radiação por vários países, incluindo a Suécia, onde oficiais de outra usina nuclear começaram a questionar o que estava acontecendo, pois a usina deles estava em perfeito estado, e começaram a imaginar que poderia vir da usina mais próxima, sendo Chernobyl a responsável. Os suecos, pessoal, entraram em contato com a União Soviética naquele dia, para ver se tinha ocorrido alguma coisa com a usina deles em Chernobyl. Mas a União Soviética, em primeiro momento, negou tudo, dizendo que estava tudo ok. Porém, com a pressão da Suécia ao descobrir, a União Soviética não teve escolha, sendo obrigada a divulgar ao mundo. Depois de inicialmente negar ter havido qualquer acidente, os soviéticos finalmente fizeram um breve anúncio somente em 28 de abril, levando 3 dias desde o desastre, para alertar o mundo e principalmente os países vizinhos para tomarem precauções, que gerou revolta de inúmeros países pelo comportamento soviético. O desastre naquela época foi um divisor de águas, tanto na Guerra Fria quanto também nas usinas nucleares. Logo o mundo percebeu que estava diante de um evento histórico. Até 30% das 190 toneladas métricas de urânio de Chernobyl foram emitidas na atmosfera, e a União Soviética acabou evacuando 335 mil pessoas, definindo o local como a zona de exclusão, com um raio aproximado de 30 km do reator. Ao menos 28 pessoas morreram, de imediato, em decorrência do acidente, e mais de 100 ficaram feridas. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos das Radiações Atômicas informou que mais de 6 mil crianças e adolescentes desenvolveram câncer após a exposição da radiação ao acidente, embora o número de vítimas seja ainda muito maior que isso. O que resta do reator por anos ficou cercado por uma estrutura imensa de concreto, e agora está envolvido em uma enorme estrutura de contenção de aço implantada no fim de 2016. As tentativas de contenção e monitoramento persistem e espera-se que as operações de descontaminação perdurem até pelo menos 2065. O impacto do desastre na floresta e fauna silvestre das proximidades também permanece sendo um campo de intensas pesquisas. Imediatamente após o acidente, uma área aproximada de 10 km² ficou conhecida como a Floresta Vermelha, porque muitas árvores ficaram marrom avermelhadas e morreram após absorver os altos níveis de radiação. Hoje, a zona de exclusão é assustadoramente silenciosa, pois não há pessoas por lá, embora muitas árvores tenham crescido de volta. Os cientistas encontraram evidências de elevados níveis de cataratas e baixas taxas de bactérias benéficas entre as espécies de animais silvestres na região nos últimos anos, encontrando também alguns tipos de mutações nas espécies de animais, o que faz criar lendas em torno do local. Essas mutações são devidas à mudança genética das espécies, ao ficar expostas a intensidades altas de radioatividade nuclear, fazendo com que a vida de animais por ali não seja como em outros lugares comuns. O solo e o rio na região também apresentam elevado índice de contaminação, não sendo potável a água e nem fértil o solo quando usado por nós humanos. Bom, e mais de 30 anos depois, cientistas dizem até hoje que essa radiação vai perdurar por pelo menos mais 20 mil anos. A cidade vizinha de Pripyat, construída na década de 1970 para servir de moradia para os operários da usina, hoje é considerada uma cidade fantasma, sem nenhum habitante, gerando diversas lendas em seu entorno, sobre as aparições de pessoas que supostamente seriam vítimas daquele acidente. E se você um dia tiver a oportunidade de visitar Pripyat ou Chernobyl, por lá vai encontrar vestígios de um lugar que já foi bem feliz, e hoje resta apenas destroços de uma população que foi vítima da intensa radiação daquela tragédia, e gera consequências até os dias atuais, transformando a cidade em um lugar paradisíaco. Bom pessoal, e por hoje é isso. E se tiver gostado do vídeo, pessoal, não esquece de deixar aquele like e também compartilhar com os amigos, para que possa estar sempre trazendo vídeos como esse por aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, pede aqui embaixo nos comentários para mim trazer um Chernobyl parte 2, pois existe muita coisa ainda que a gente pode estar falando sobre Chernobyl. E nele, posso falar sobre as lendas e mutações encontradas nos animais por lá. Então é isso pessoal, valeu!